senhor discorda de Dr. Will Smith? Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX, a historiografia sobre Clemente de Roma já avançou bastante. Ué, a Bíblia é um livro de séculos, então não se era nem para defender absolutamente nada no que diz respeito à Bíblia como um documento histórico. Podemos acabar agora, sepultei Jesus histórico, essa balela toda. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX, a historiografia sobre Clemente de Roma já avançou bastante. Não, você é burro, cara, que loucura. Porque se a academia se debruça... Olha, primeiras fontes de pesquisa do Jesus histórico e do Paulo histórico. Bíblia. Novo Testamento e Cartas Paulinas. Livros produzidos há mais de 2 milênios atrás. Passando por diferentes traduções, versões, adulterações. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX, a historiografia sobre Clemente de Roma já avançou bastante. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eusébio afirma no IV século que eram tantas adulterações que era impossível saber se tais textos adivinham da mão dos tais apóstolos. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX, a historiografia sobre Clemente de Roma já avançou bastante. Ou seja, o doutor está querendo, na verdade, dizer que uma bibliografia lá do século XIX não pode ser usada como fonte para historiografia, mas toda pesquisa sobre o Jesus histórico ou historicidade bíblica, ela se fundamenta numa análise exegética da Bíblia. Não dá para entender esse tipo de raciocínio. Toda pesquisa do Jesus histórico, ela é fundamentada, olha só, toda pesquisa do Jesus histórico, ela é baseada exclusivamente em 2 tipos de fontes. Fontes materiais e fontes imateriais. Fontes concretas e fontes abstratas. O que é que os historiadores afirmam? A Bíblia, ela é encarada a partir da perspectiva da história como um documento. Então aplica-se os critérios. E o primeiro critério, doutor Douglas, aplicado à historicidade de análise da Bíblia, é uma exegese mal feita por parte dos especialistas. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Significa, você tem exegese e teologia. Ora, feita baseada no quê? Num livro escrito sob diversas versões e traduções. Vou abrir aqui os principais códices. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX... Os considerados os melhores. Códice Alexandrino, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, textos críticos de Tischendorf ou mesmo Edskort Roth. Eu diria para o senhor, vamos analisar então Filipenses e Tessalonicenses dentro do texto grego. Para o senhor ter uma ideia, nós teríamos problemas, porque nós vamos lidar com o que se chama variantes textuais, onde termos como oikias, como o próprio Scania colocou, o senhor colocou, vão aparecer em um ou outro texto. Veja, a gente tem uma certa dificuldade para defender essas asneiras boçalidades. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX... Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. De Jesus histórico, justamente a partir de uma ideia de que a Bíblia é a fonte primária de interpretação. Um livro com mais de 2.000 anos de história, adulterações, textos totalmente discrepantes. Eu estudei. Aí agora, vem um camarada com uma fonte literária, bibliográfica, que se debruçou em cima da própria literatura, escrita do século XIX, e o doutor vem afirmar. Olha, partindo do pressuposto que é um livro datado do final do século XIX... Não, olha, a sua historiografia, a sua bibliografia, ela não tem fundamento, porque eu estudei. Que é um texto do século XIX e eu preciso lidar com a literatura contemporânea. Então acabou. Vamos discutir Jesus histórico em cima de André Chevitarese, em cima de John P. Meyer, em cima de Ross. Enfim, acabou o debate, doutor Douglas. Me desculpe. Eu estudei.